Senhoras e senhores conselheiros, doutor André, nosso procurador, Ana Maria, nossa secretária, boa tarde. Hoje nós estamos aqui reunidos para realizar a nossa 44ª sessão ordinária virtual, a sessão que vai encerrar as nossas atividades do mês de julho. Nós temos 10 processos, né? Da empresa Huawei do Brasil Telecomunicações Limitada, são pedidos de restituição. Só recapitular aqui. São 1, 2, 5, 10 processos. 11, né? Isso. 11 processos. O primeiro processo... sim, Ana, nós temos alguma resolução para ser aprovada hoje? Temos, presidente. Pode fazer a leitura, por favor. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes. Do conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Processo 2761 de 2019, auto de infração 2019-04657, da empresa Ceará Diesel. Processo 247 de 2018, processo 2544 de 2018, auto de infração 2017-192-94, da empresa Coates Corrente. Processo 124 de 2017, auto de infração 2016-224-79, da empresa Ingeplan Engenharia. São esses, presidente. Presidente, o senhor está sem som. Eu vi agora. Alguma sugestão de alteração para as resoluções? Então, a presidência das resoluções anunciadas pela nossa secretária Ana Maria por aprovadas. Ata de ontem, alguma sugestão? Também fica dada como aprovada a ata da 43ª sessão. Eu tenho aqui uma sugestão para a gente fazer na sessão de hoje, porque são 11 processos, mas a matéria é a mesma, se eu não me engano. A gente pode anunciar os processos. Aí o primeiro conselheiro que será, né, aqui a doutora Tereza, né, que sempre tem um relato assim bem, digamos assim, completo, né, ela faz até um resumo bem interessante. A doutora Tereza poderia fazer o relato do processo dela, e os conselheiros seguintes iam anunciando seus processos, aí citava se a matéria era a mesma, o período, né, os valores para poder diferenciar, e se quiser acrescentar alguma coisa, se não, pode até colocar que o recurso traz os mesmos argumentos, que o parecer é semelhante ao já citado, tá certo? Para a gente criar uma linha de produção, igual fazia Ford, né, antigamente. O primeiro processo é o de número 2/001/2018, auto de infração 2/2015, 13096, que tem como recorrente o Huawei do Brasil Telecomunicações Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, a conselheira relatora, a doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Esse processo julgado na primeira instância teve indeferimento pelo julgador singular, e o parecerista confirmou, né, a doutora Ana Tereza confirmou a decisão singular. Com a palavra a doutora Tereza, em seguida a gente vai chamando os demais. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador, senhores conselheiros, a nossa secretária Ana Maria. Vou aqui começar, né, presidente? É o 01, né? O processo é o 2/08/2018, né? Da empresa Huawei do Brasil Telecomunicações Limitada. Bem,
A empresa Huawei do Brasil Telecomunicações, de CNPJ 02975504000403, com sede na Avenida Jerome Case, número 2600, bairro Éden, Sorocaba, São Paulo, apresentou pedido de restituição em virtude do pagamento no valor de R$ 5.243,16, relativo ao auto de infração número 2015-130-96, dígito 7, as folhas 25 dos autos, sob a acusação de remeter mercadoria com documento fiscal inidôneo. Tal aí foi lavrado nos seguintes termos. Diz o seguinte, o referido aí: remeter mercadoria com documento fiscal inidôneo. O autuado remeteu mercadorias frete por conta do emitente, conforme consta no CGM, no Certificado de Guarda de Mercadoria 2015-1813, acompanhadas da nota fiscal eletrônica 381.404. A nota fiscal eletrônica é inidônea por ter sido emitida com a alíquota do ICMS de 7,4%. Ocorre que o produto é composto de componentes com percentual de importação superior a 40%. A nota fiscal eletrônica deveria estar com a alíquota única de 4%. Tal fato, ainda de acordo com a autoridade fiscal, infringiu o disposto no artigo 127 do Decreto 24569/97, o que gerou a aplicação da pena prevista no artigo 123.3a da Lei 2.670, alterada pela 13.418. O caderno processual foi instruído com os seguintes documentos: a petição inicial, das folhas 2 a 8, o comprovante de inscrição e de situação cadastral, a cópia do auto de infração, 2015-130-96, dígito 7, e de suas informações complementares, cópia do certificado de guarda de mercadorias, do romaneio número 141252, dígito 1, do DANF 381.404, do conhecimento de transporte, né, do 24.898, do comprovante de pagamento do auto de infração, e do decreto 5.906/2006 e da portaria interministerial número 211 e 214. Nas informações complementares, o agente autuante, ele faz os seguintes esclarecimentos: que a nota fiscal eletrônica número 381.404 foi considerada inidônea por ter sido emitida com alíquota de ICMS de 7%, quando o correto seria a alíquota de 4%, visto que os produtos são compostos com itens com percentual de importação superior a 40%, que foi realizada uma conferência física dos produtos com o apoio do romaneio e foi constatado, através das etiquetas fixadas nos produtos e nas embalagens, que o item solução rádio MW era composto de equipamentos com percentual acima de 40% de importação, que o percentual de importação dos equipamentos foi obtido através da soma dos valores de cada equipamento constante no romaneio, que resultou em R$ 9.275,77, que representa mais de 40% do valor do produto, devendo estar tributado com a alíquota de 4%. Que o emitente da nota fiscal transferiu crédito a maior e causou prejuízo de ICMS ao Estado do Ceará, quando tributou indevidamente o produto com a alíquota de 7%, pois tendo recebido um crédito de ICMS maior que o devido. O destinatário do produto irá recolher valor menor de diferencial de alíquota em sua conta gráfica. Bem, continuando aqui, essas as informações complementares, né? A empresa autuada pagou o auto de infração em 21 de setembro de 2015 e em março de 2018 ela solicitou o pedido de restituição. O julgador de primeira instância indeferiu o pedido de restituição formulado pela empresa com o seguinte entendimento: a autuação deveu-se ao fato da empresa requerente haver emitido nota fiscal eletrônica destacando a alíquota de ICMS divergente daquela estabelecida na resolução número 13/2012 do Senado Federal.
Produto com conteúdo de importação superior a 40% está prevista a alíquota de 4% nas operações interestaduais. Processo produtivo básico não caracterizado do produto, né? Portaria interministerial número 308, de 23 de setembro de 2015, não havia sido editado ainda quando a autuação foi efetuada. E, portanto, o julgador diz que foi correta a exigência fiscal, pleito indeferido, decisão com amparo no artigo 173-D, parágrafo 1º do decreto 24569/97. A empresa interpõe recurso ordinário ao Conselho de Recursos Tributários, no qual alega o seguinte, no recurso, que a recorrente foi habilitada para usufruir dos benefícios do processo produtivo básico, PPB, relativamente à mercadoria mencionada na informação complementar, por meio do artigo 1º, inciso 1 da Portaria Interministerial, número 744, de 19 de outubro de 2012, vigente no momento do fato gerador. Em virtude da referida habilitação, a recorrente deve recolher a alíquota de 7% nas notas fiscais de venda dos referidos produtos classificados nos NCM 85176130, nos termos determinados pelo artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 2 da resolução número 13/2012 do Senado Federal. A recorrente alega ainda que a portaria de habilitação dela, né, possui amparo em outras portarias que versam exclusivamente sobre as etapas da produção que devem ser obedecidas pelas empresas beneficiárias do PPB. Aí ele cita PI 308 de 2015, PI 273 de 1993 e PI 2011 de 2014. Sendo certo que as duas últimas portarias estavam vigentes no momento da ocorrência do fato gerador. Que a recorrente tributou corretamente as remessas dos bens de São Paulo para o Ceará com alíquota de 7%. Por fim, requer que seja deferido o pedido de restituição dos valores pagos para a quitação do auto de infração em questão. A assessoria processual tributária, por meio do parecer 70/2021, opinou pelo indeferimento do pedido de restituição por entender que o benefício constante na portaria interministerial número 308/2015, alegado pela recorrente, só entrou em vigor em 25 de setembro de 2015, após a lavratura do presente aí, que foi em 18 de setembro de 2015. Portanto, entende que o produto constante na nota fiscal eletrônica estava, sim, sujeito à alíquota de 4% por possuir conteúdo de importação superior a 40% e por não estar qualificado ainda como processo produtivo básico. Portanto, senhor presidente, este é o sucinto relato. Agradecer a doutora Tereza. E agora, pois não... O meu processo é idêntico ao da doutora Tereza, viu, presidente? Só para avisar. Lhe chamo já. Vamos agora ao processo 2/002/2018 do doutor Alexandre Mendes de Souza, auto-infração 2015, 13316. Com a palavra, doutor Alexandre. Senhor presidente, boa tarde a todos, senhor procurador, senhor secretário, senhores conselheiros. Doutor Diego, bem-vindo aqui conosco essa tarde. Presidente, o processo também pedido de restituição, como já anunciado, foi relativo ao auto de infração 2015, 13.316, que foi lavrado pelo posto fiscal de Aracati contra a empresa requerente do pedido de restituição. A base de cálculo do auto de infração é R$ 35.045,99, referente à nota fiscal 38.1657, que foi, o contribuinte remeteu o documento fiscal inidôneo, frete por conta do emitente, como foi dito, e ocorre que o produto composto a componentes com percentual de importação superior a 40% e deveria estar com a alíquota de 4%, como já foi anunciado. Os argumentos, senhor presidente, do contribuinte, está bem instruído, da mesma forma, com todos os documentos exigidos para o pedido de restituição, e o contribuinte entrou com o pedido e foi indeferido na primeira instância
com a seguinte emenda. ICMS pedido de restituição, nota fiscal eletrônica emitida com erro, inidoneidade do documento fiscal. A autuação deveu-se ao fato da empresa requerente haver emitido nota fiscal eletrônica, destacando a alíquota de ICMS divergente daquela estabelecida na Resolução 13 de 2012 do Senado Federal, produto conteúdo de importação superior a 40%. Está sujeito à alíquota de 4% nas operações interestaduais. Processo produtivo básico não caracterizado, portaria interministerial 308 de 23 de setembro de 2015, não havia sido agitada ainda quando a autuação foi efetuada. Correta exigência fiscal, pleito indeferido. Os argumentos, senhor presidente, da impugnação são os mesmos e também os argumentos do recurso são os mesmos e pedido foi indeferido na primeira instância e confirmado pelo parecer da assessoria processual tributária do mesmo termo, senhor presidente. É esse o relato. Agradecer ao doutor Alexandre. Agora vamos para o processo 2/003/2018, auto de infração 2015-13071, mesma recorrente, mesma recorrida. Agora sobre a relatoria do doutor Felipe Augusto Araújo Muniz. Com a palavra. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Diego, nos compondo essa Câmara extraordinariamente hoje. Presidente, o processo basicamente idêntico, inclusive eu estou com dois, se quiser eu já faço o relato dos dois. Por favor, doutor Felipe. Então, pronto, vamos lá. Trata-se do auto de infração, o primeiro, todos da mesma empresa, com auto de infração 2015-13-322, contribuinte ingressa com o mesmo pedido de restituição, tendo em vista o pagamento, né, do referido auto de infração. No caso, houve um valor principal de R$ 3.586,28 e uma multa de R$ 6.328,74. Bom, os argumentos do pedido já foram relatados pela doutora Tereza, não acho que seja pertinente repeti-los, né, mas também julgado em primeira instância pela improcedência, com confirmação da assessoria processual tributária. E o outro processo, 2015-13071, só um instante. 2015-13071, mesma autuada, período da autuação setembro de 2015, também mesma situação, o contribuinte foi autuado, recolheu o que foi os valores, nesse caso, principal de R$ 6.863,75, e multa de R$ 12.112,52. O contribuinte recolheu, embora tenha recolhido os valores da autuação, se sentiu prejudicado e ingressou com pedido de restituição, que foi indeferido em primeira instância e confirmado pelo parecer da assessoria processual tributária. Presidente, é o que importa relatar. Obrigado, doutor Felipe. Agora vamos ao processo do doutor Lúcio, 2/004/2018, auto de infração 2/2015-13101, mesma recorrente, mesma recorrida. Conselheiro doutor Lúcio Flávio Alves, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, meu processo, né, o auto que originou o pedido de restituição é o auto 2015-13-101/4, né, foi lavrado dia 16 de novembro de 2015, tem como base de cálculo 18.857,27, principal 3.205,73, multa de 5.657,19, né? O artigo infringido foi o 127, combinado com o 131, do decreto 24.569/97, e a penalidade sugerida 123.3A da Lei 12.670/96, né? A sequência, né, dos fatos já foram bem colocados aí pelos relatores, né, que antecede. Eu vou apenas destacar aqui que o julgamento singular indeferiu, né, com base na portaria, né, que a portaria não estava em vigor, a 308, né,
e que a fundamentação dele é o artigo 176D, parágrafo 1º do regulamento CMS, a lei 24.569/97, questão do erro, por isso que ele declarou o documento fiscal inidôneo. Né? Já a parecerista, né, ela vai pelo indeferimento também, mas dessa feita ela não fala mais no artigo 176D, parágrafo 1º, vai para o artigo 131.3, inciso terceiro, que é aquela questão da declaração inexata, argumenta que no parecer que não cabe, no caso, não cabe termo de retenção e nem carta de correção. Mas os pontos citados aí pelos anteriores, a sequência, né, da peça, tanto da impugnação como do recurso, né, ordinário, né, é a mesma sequência, apenas que no recurso ordinário, a recorrente, né, ela vai em cima da questão da portaria 308 de 23 de 9 de 2015, que foi o fundamento, né, para considerar o indeferimento, né, do julgamento. Ele entende que essa portaria, ela apesar de não estar em vigor na época do fato gerador, da autuação, mas ela tinha sido, anteriormente, tinha várias portarias que ela revogou uma portaria que dava, sim, né, a condição para que a empresa emitisse a nota fiscal, né, com a alíquota diferenciada de 7%. Né? Então, por isso que ela faz esse acréscimo, né, da impugnação. Mas o resto, senhor presidente, segue a mesma sequência. Né? E eu tenho também outro processo, senhor presidente, que eu já posso fazer, como o doutor Felipe fez aqui, vou fazer só a questão do valor consignado, né, diferencial. Né? O segundo auto tem como base de cálculo 40.375,02, tem CMS de 6.863,75 e multa de 6.056,25. Né? E a nota fiscal é a 38.1794, né? Mas a sequência é toda na mesma questão, indeferido pelo julgador, né? E o parecer do recurso ordinário, com acréscimo da portaria que ele entende que estava em vigor na época, que autorizava a se emitir a nota com 7%, e o parecer da CEP também pelo indeferimento pelas mesmas circunstâncias que eu citei anterior. É isso, senhor presidente. Agradecer ao doutor Lúcio. Vamos agora ao processo 2/005/2018, autoinfração 2/2015, 13315, mesma recorrente, mesmo recorrido, aqui sob a relatoria do doutor Diego Martins. O doutor Diego tem um outro processo também, que é o 2012/2018, 2/2015, 13320, tá certo? Se Vossa Excelência quiser relatar os dois em seguida, pode ficar à vontade. Com a palavra, doutor Diego. Estão me escutando direito? Tá, boa tarde a todos, presidente, Ana e conselheiros aqui presentes. Eu estava aqui na peça que eu tinha feito, esse é o 3315, né? E o logo em sequência, eu já leio aqui. Então, trata-se de um pedido de restituição de ICMS, por entender a requerente, né? O AE do Brasil Telecomunicações, que havia de fato um pagamento indevido, e aí ela fez o pedido de restituição do ICMS num valor de R$ 12.920,01, tá? Esse pedido foi analisado, só um minutinho, tá, leita esse bicho aqui passar. Não sei se está... está aqui. Aparecido em outra tela, desculpa. Então, esse pedido aqui foi avaliado pela primeira instância, e a primeira instância entendeu que a nota fiscal eletrônica tinha sido emitida com erro, né? E, de fato, seria impossível esse deferimento do pedido de restituição. Então, a primeira instância indeferiu o pedido formulado pela empresa.
Por conta disso, a empresa entrou com um recurso, tá? E nesse recurso ordinário, ela solicita novamente a reforma da decisão de primeira instância que indeferiu o seu pedido de restituição. E o pedido basicamente se baseia na possibilidade da restituição por entender que os bens que eram remetidos ao Estado do Ceará pela empresa estavam sujeitos à alíquota de 4% e não de 7%, como tinha sido destacado na nota fiscal. Então, por esse motivo que há essa diferença, né, de ICMS aí tendo ocorrido o pagamento a maior. E aí foi para o parecer da assessoria, foi no sentido de opinar pelo conhecimento do recurso, mas para que o recurso fosse improvido, né? E assim fosse mantido o indeferimento do pedido de restituição. Eu acredito, presidente, que isso é o que importa a relatar. O outro processo é idêntico, doutor Diego? Esse outro aqui. O outro é o 2015... Ou é 13320, e ele acho que ele também é um pedido de restituição. Exatamente. Posso continuar? Pode sim, todos os processos têm o mesmo teor, o que muda Pronto. basicamente são os dados do lançamento em relação a valores. Pronto. Esse é um pedido de restituição, né? Também num valor aproximado de 12 mil, 11.214,71. Quando o julgamento de primeira instância foi no sentido de também deferir o pleito pedido pelo contribuinte, e aí foi o motivo pelo qual também, igual o outro, apresentou um recurso ordinário, recurso esse que, segundo a assessoria, também deve ser conhecido, mas improvido e assim ser mantido o indeferimento do pedido de restituição. Acho que é o que importa relatar também. Vamos dar seguimento agora à nossa pauta de hoje com o processo do Dr. Ricardo, 2/006/2018, auto-infração 2/2015-13317, mesma recorrente, mesmo recorrido. Com a palavra, Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho. Obrigado, presidente. Meu processo, como dito, é idêntico, presidente, só que trata-se do processo número 2/006/2018, auto-infração 2/2015, 13.317, que tem o mesmo recorrente, o mesmo recorrido. No entanto, no meu caso, trata-se do pedido também de restituição. O valor do meu pedido é de R$ 11.214,71. Mesma situação da alíquota de 7% e 4%, onde deveria tributar de maneira única a alíquota de 4%, mediante os itens serem importados, que são superiores a 40% do valor da operação. Instância singular também entendeu pelo indeferimento da restituição. O julgamento 1018/2020, constante às folhas 55/58. O contribuinte também ingressou com recurso ordinário nos mesmos termos da doutora Tereza e dos demais processos. A assessoria processual tributária emitiu parecer 71/2021, as folhas 87/89, também sugerindo conhecer do recurso ordinário interposto, mas para negar-lhe provimento. O processo seguiu para as considerações da Procuradoria-Geral do Estado e é o relato, presidente. Agradecer ao doutor Ricardo. E agora nós vamos retomar com o processo 2/007/2018, auto-infração 2015-13319, da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Mesma recorrente, mesmo recorrido. Obrigada, senhor presidente. Pronto, eu só vou falar sobre os valores, né, que a acusação é a mesma, que é o 07, né?
Esse auto de infração, o processo é o 207/2018, o auto de infração é o 2015-133-19, dígito 1. O pedido de restituição, em virtude do pagamento no valor, esse daqui de 11.214,71 centavos, e remeter mercadoria com documento fiscal inidôneo, né, a acusação é a mesma, os artigos infringidos são os mesmos, os comprovantes, está tudo ok. Esse auto de infração foi pago no dia 22 de setembro e em 22 de setembro de 2015 e em março de 2018 o contribuinte pediu restituição, entrou com pedido de restituição, o julgador de primeira instância indeferiu o pedido de restituição, considerando que a portaria 308 de 23 de setembro não havia sido editada ainda, só depois da lavratura do presente aí. A recorrente alega os mesmos fatos que eu já citei no primeiro processo, e a parecerista foi pelo indeferimento conforme o julgamento singular. É só, senhor presidente. Agradecer a doutora Tereza, e agora vamos ao processo de número 2/008/2018, auto de infração 2015-13321, sob a relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza, com a palavra. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde a todos. O processo anunciado tem como pedido de restituição do auto de infração 2015, 13.321-8, e pede no valor de R$ 11.214,71. O processo foi a julgamento e o julgamento de número 1032 indeferiu o pedido, já com os mesmos termos do anterior já citado, senhor presidente, com base na portaria interministerial 308 de 2015. E o parecer da assessoria processual tributário, o contribuinte entrou com recurso, com os termos já relatados anteriormente pelos conselheiros, que é o mesmo. E o parecer 69 de 2021 tem como ementa a restituição do pedido e tem como base o indeferimento do pedido também do recurso nos mesmos termos do julgamento singular, senhor presidente. Esse é o relato. Vamos agora ao processo de número... Não, acho que com o doutor Alexandre a gente encerrou. O doutor Felipe fez os dois em conjunto. Presidente. Foi. Isso. Doutor Lúcio fez os dois em conjunto e doutor Diego fez os dois em conjunto. Agora vamos ouvir, né, a manifestação do excelentíssimo senhor procurador, doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento. Boa tarde a todos. E como ouvimos dos relatos, presidente, senhores conselheiros, são 11 processos da mesma empresa, a empresa Highway do Brasil Telecomunicações Limitada. Tratam-se de pedidos de restituição, são 11 recursos ordinários contra a decisão de primeira instância que indeferiu esse pedido de restituição. Os processos, como visto, eles são bastante semelhantes, são autos de infração que foram lavados no trânsito. O que difere de um para outro são as notas fiscais que embasam eles, as datas da lavratura dos autos de infração, que alguns foram lavrados no dia 16 de setembro de 2015 e alguns no dia 18 de setembro de 2015, bem como as mercadorias objetos dessas notas fiscais que ensejaram a autuação. Mas na sua grande maioria dos documentos fiscais são até semelhantes. Os equipamentos WR Acesso Nether MCELS Out e em vários outros, essa é a solução rádio MW. Esses são as mercadorias, exemplificando, que mais foram citadas nos autos de infração. E como dito, o auto de infração, o pedido de restituição do pagamento desses autos de infração, ele foi indeferido, né? O auto de infração foi lavrado em razão da remessa de mercadoria com documento fiscal inidôneo, em razão de ter sido emitido com alíquota de 7% para produtos com percentual de importação superior a 40%.
quando correto seria a aplicação da alíquota de 4% prevista na Resolução 13 de 2012 do Senado Federal, o que acarreta um maior crédito ao destinatário e, portanto, prejuízo ao Estado do Ceará quando do recolhimento diferencial de alíquota. E nas decisões de primeira instância, também tirando as distinções quanto a valores a serem restituídos e aspectos em relação a documentos fiscais e mercadorias, mas todas as situações elas têm o mesmo enquadramento jurídico, né? O julgador entendeu que a nota fiscal emitida com erro, ao haver o destaque da alíquota diferente de 4%, uma vez que não estou caracterizado o processo produtivo básico previsto na Lei 8.387 de 1991, para os quais se aplicaria a alíquota de 7%, com a exclusão da aplicação da alíquota prevista na resolução do Senado Federal, a alíquota interestadual de 4%. Mas ele entendeu nesse sentido, uma vez que a portaria interministerial número 308 de 2015, foi nessa portaria que passaram a ser previstas essas mercadorias como sujeitos a esse regime de processo produtivo básico, só que essa portaria ela ainda não havia sido editada quando a autuação foi efetivada. Então, portanto, correto o lançamento tributário, não há o que se cogitar da restituição. Como ficou bem demonstrado lá na decisão de primeira instância, a portaria só entrou em vigor no dia 25 de setembro de 2015 e os autos de infração desses 11 processos foram lavrados nos dias 16 ou 18 de setembro de 2015, estando, portanto, o produto constante de documento fiscal sujeito, de fato, à alíquota de 4%, por possuir conteúdo de importação superior a 40% e por não estar qualificado ainda como processo produtivo básico, restando assim caracterizada a inidoneidade do documento fiscal nos termos do artigo 176D, parágrafo 1º do Decreto 24.569/97, pois a aplicação da alíquota indevida permite ao destinatário maior crédito e consequente pagamento a menor do diferencial de alíquota. E como foi destacado por todos os relatores, o recurso ele é praticamente idêntico aos fundamentos do pedido de restituição. O único diferencial que o recorrente traz, a fim de tentar demonstrar erro no julgamento proferido pelo julgador de primeira instância, é que ele alega que, ainda que a portaria interministerial número 308 de 2015 não estivesse vigente no momento da autuação, a empresa possuía a habilitação concedida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no momento do fato gerador, nos termos da portaria 575 de 2013, vigente à época dos fatos geradores. No entanto, entendemos que não há como ser acolhido o argumento do recorrente, a fim de afastar a decisão de primeira instância e deferir os seus pedidos de restituição, pois entendemos que a mera habilitação concedida à empresa... Doutor André está falhando, ou é só para mim? Autuada através da referida portaria 575 de 2013... Está falhando para mim também. Doutor André? Que trata da sua habilitação para a fruição dos benefícios fiscais previstos no decreto. Doutor André? Parece que o doutor André está com a bateria fraca. Tá. Estão me ouvindo? É porque está travando. Está travando. Melhor o senhor tirar o vídeo. Agora, não consegue me ouvir? Agora está bem. Pronto, eu vou tirar o vídeo aqui e prosseguir. Alô, então, consegue me ouvir agora? Melhorou? Alto e claro. Pronto, vou prosseguir. Então, o argumento é que do recorrente é que ele, apesar da portaria interministerial 308 de 2015 não estivesse vigente no momento das autuações, mas ele argumenta que ele estava já habilitado pela portaria 575 de 2013 e essa portaria estaria vigente para esses geradores. No entanto, se os senhores examinarem a referida portaria, a portaria 575 de 2013,
essa habilitação, ela se dava para a fruição dos benefícios fiscais do decreto 5.906, 2006, na fabricação de determinados bens, né, nesse decreto indicado, e tal fato por si só não torna regular a aplicação da alíquota de 7% para os produtos que foram objeto da autuação. Esclarecemos que o referido decreto federal, ele dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologias da informação, prevendo benefícios fiscais referentes não somente em relação ao imposto, ao IPI, né, não discorrendo em nenhuma de suas regras sobre o ICMS, até porque se trata de imposto alheio à competência tributária da União. Ademais, se os senhores verificarem lá no artigo 6º do referido decreto, mesmo para a fruição dos benefícios fiscais referente ao imposto federal, lá fica claro que essa fruição ela fica restrita aos bens fabricados conforme o processo produtivo básico estabelecido em portaria interministerial. Né? Diz o seguinte, o referido artigo 6º, a isenção ou redução do imposto somente contemplará os bens de informática e automação relacionados pelo Poder Executivo, produzidos no país, conforme o processo produtivo básico, estabelecidos em portaria conjunta dos ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Ciência e Tecnologia. Então, desse modo, evidencia-se que a mera habilitação da autuada para a fruição dos benefícios fiscais do referido decreto federal não assegura a aplicação da alíquota interestadual para a mercadoria autuada, né? Pois o seu NCM só foi contemplado pelos processos produtivos básicos a partir da portaria interministerial 308, 2015, que trata dos bens de informática aplicados às comunicações, e é justamente por não estar vigente essa portaria que não pode ser afastada as autuações das referidas mercadorias, né? Como elas só passaram a ser previstas nesse processo produtivo básico, a partir dessa portaria, as autuações são anteriores à vigência dessa portaria. Então, como restou assentado na decisão recorrida, a autuação está amparada no artigo 1º, parágrafo 1º do inciso 2 e parágrafo 2º da Resolução do Senado Federal número 13, 2012, que fixou a alíquota de 4% para as operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior, ou que não tenham sido submetidos a processo de industrialização, ou que, mesmo sendo, resultem em produto com conteúdo de importação superior a 40%. Não obstante os bens produzidos de acordo com os processos produtivos básicos não estejam sujeitos à alíquota de 4% nas operações interestaduais com mercadorias importadas, isso de fato está lá previsto no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 2 da Resolução 13 de 2012 do Senado Federal, o que a gente verifica no caso é que o produto que for objeto de autuação não pode ser considerado contemplado nessa situação, uma vez que, como já foi dito, a portaria interministerial 308 de 2005, que enquadrou referidos produtos em tal benefício, somente entrou em vigor a partir de 25 de setembro de 2015, portanto, após a lavratura do auto de infração. Assim, não há como afastar a inidoneidade do documento fiscal, e isso nos termos tanto do artigo 131 quanto ao artigo 176D, parágrafo 1º do decreto 24.569/97, pois não preencheu seus requisitos fundamentais de validade e eficácia, estando ausente os atributos prescritos na legislação pertinente, pois contém declarações inexatas e não guarda compatibilidade com a operação efetivamente realizada, já que a aplicação da alíquota indevida permite ao destinatário maior crédito e consequente pagamento a menor do diferencial de alíquota, não podendo, portanto, ser corrigido o erro cometido quando essa correção implica em alteração da alíquota, o que está expresso na norma do artigo 131A do regulamento do ICMS do Estado do Ceará. Então, essa fundamentação, entendemos que afasta o provimento dos recursos, que são idênticos, razão pela qual a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento dos recursos ordinários, mas para negar desprovimento, confirmando a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de restituição. São essas as nossas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, e, caso necessário, volto a me manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Agradecer ao doutor André, e o processo está em discussão agora, nesse momento. Presidente, eu não sou o relator na sequência, mas eu queria colocar uma questão aqui para o doutor André e para os conselheiros. Eu sei que esse processo tem essa questão da legislação incitada pelo doutor André, a recorrente diz que houve modificação, que não entende que realmente era aplicada a alíquota correta 7. Eu queria trazer para o doutor André, talvez não foi tocado nem no recurso, nem na impugnação, mas quando a gente está julgando, nós estamos aqui fazendo controle da legalidade, mesmo sendo uma restituição,
eu queria trazer a súmula 10 do CONAT, né, que se trata dessa matéria, né, especificamente nos seguintes termos. Nas operações de entrada interestaduais, a ausência ou destaque do ICMS em desacordo com a legislação não torna o documento fiscal inidôneo, ressalvadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação. Essa matéria já foi discutida, eu fiz uma pesquisa, né? Por isso que eu citei quando eu estava fazendo o meu relato, aquela questão do artigo 131.3, que foi a origem do documento fiscal inidôneo pelo autuante, e o parecerista, o julgador singular, colocou o 176 para a primeira questão do erro, né, que quando fala do documento fiscal eletrônico, né, que não foi colocado nem na autuação, nem durante toda a autuação de todos os processos, mas a gente discutiu, sim, tem a resolução, né, do qual eu fui relator na Câmara Superior, e a gente discutiu essa matéria, né, vou pegar só aqui a resolução 62 de 2018 da Câmara Superior. A questão não era bem essa questão da matéria de fundo, não era diferente, era a questão da base de cálculo, não tinha o IPI, mas a fundamentação que a gente utilizou para fazer foi deferido com maioria, né, foi por maioria, com voto contrário com a opinião contrária da PGE, mas a maioria decidiu o seguinte: quando foi feita essa súmula, né, eu me lembro bem da discussão, acho que os conselheiros também, alguns estavam presentes, podem lembrar, era justamente o seguinte: o artigo 60 do nosso decreto, na tratada da questão do crédito, ele tem 2 parágrafos, o terceiro e o quarto. O parágrafo terceiro diz o seguinte: se o imposto vier maior, o contribuinte só se credita do valor correto. No caso aqui, se estava maior 7, ele só pode se creditar do correto, que era os 4. Né? E se o parágrafo 4 se estiver menor, ele se credita do valor menor, e depois tem a questão da nota complementar do artigo 174, está no artigo 60 do nosso decreto. E essa foi a base da discussão durante a aprovação dessa súmula, né? Essa foi a base da discussão, né? Você não poderia considerar o documento fiscal idôneo, né? Todo documento idôneo, já que a mercadoria estava toda ela especificada de maneira correta, questão só da alíquota aplicada. Porque o próprio sistema ele já diz como é que deve ser feito. O próprio sistema, a própria legislação tributária, ela já trata como é que deve agir o contribuinte, né? Se ele receber a maior, ele se acredita do que é o correto. No caso aqui, 7, só se acredita de 4. E se for menor, ele se acredita do menor, e tem a questão que é a nota complementar para complementar o valor correto. Então, presidente, essa foi a discussão. Eu vou trazer aqui para... Eu sei que aqui a Procuradoria pode colocar, ou algum conselheiro, que esse não foi o pedido, mas nós estamos aqui em questão de uma restituição, né? Tem um brocato que diz que, né, dá-me o fato que eu te dei o direito. Nós estamos aqui para aplicar a legislação, né, correta do que realmente é devido. Então, nós temos uma súmula que foi aprovada, né, as disposições da súmula da legislação diz que ela tem que ser de observância obrigatória por todos os julgadores e por toda a administração tributária. Então, eu trago logo no início aqui para a colocação do doutor André, que, né, isso não foi colocado em nenhuma das peças recursais, nem foi discutido pelo parecerista, nem pelo jogador, mas como julgador, e como nós estamos aqui no controle de legalidade, mesmo sendo uma restituição, que se aplica todos os princípios do processo administrativo tributário, em geral, né? Nossa própria legislação tem um dispositivo que fala disso, né? O pedido de restituição é um procedimento, né? Nem um processo, mas se aplica todos os princípios do processo administrativo, que a gente chama normal, né? A diferença aqui é que o processo normal, que a gente chama de processo administrativo tributário, o início é pelo auto de infração e aqui o início é pelo pedido do contribuinte. Então, eu queria ouvir aqui, com essas considerações, presidente, queria ouvir o nosso procurador sobre essa questão, antes da gente discutir, né, questão realmente da aplicação da legislação. Eu acho que isso aqui é até sério, porque, independente de estar correto ou não, né, a súmula 10 ela vem dizendo que, no caso dessa situação, não cabe declarar o documento fiscal inidôneo. Presidente, eu acho que com isso aí fica bem claro a situação dos autos. Então, acho que o doutor Lúcio ele sempre vem esclarecendo muito bem a situação. Eu confesso que eu analisei o processo inteiro, todos os anexos, todos os pedidos, me debrucei sobre os autos e não me atentei realmente para a questão da súmula 10 do CONAT. Então, realmente, o doutor Lúcio, ele são muitos anos aí no CONAT, estão muitos anos aqui no CONAT, e ele realmente tem esse poder de fazer um estudo
de maneira mais apurada, mais delineada, fora processo, né? O doutor Lúcio, ele sempre traz essas questões elucidativas para os conselheiros, né? Quero ouvir aí o doutor Alexandre, doutora Tereza, que são da casa, né, sobre essa situação. Mas eu acho que a súmula 10 ela vem esclarecer muito bem, calhar muito bem aí nos autos que a gente está discutindo hoje. Obrigado, presidente. Doutor Ricardo. Doutor Alexandre, doutor André, que é uma colocação nova trazida aí pelo doutor Lúcio? Eu acho que ele não está ouvindo, presidente. Só insistir com ele. Ouvi aqui atentamente aqui o doutor Lúcio, né, sempre trazendo questões interessantes, mas me parece que o caso aqui é um pouco diverso. Essa súmula, ela é muito naquele contexto, aquela situação, como foi por ele mesmo destacado, da inclusão ou não do IPI na base de cálculo, que gerava muita discussão aqui no âmbito do CONAT. Mas aqui a gente não pode ignorar que, a despeito de existir a súmula, existem normas expressas na legislação tributária que dizem claramente que essa situação, quando acarretar a falta de recolhimento do imposto pelo emissor ou por terceiro, está lá no artigo 176, parágrafo 176D, parágrafo 1º, bem como no artigo 131A, isso caracteriza, sim, a idoneidade do documento fiscal e, portanto, não há como ser afastada essa situação. Né? Entendo que, no caso aqui, ainda tem uma distinção que se trata de pedido de restituição, né? A análise ela não é uma análise ampla quando se dá numa impugnação de um auto de infração, mas, no caso, houve o pagamento do auto. Então, o que você vai analisar é se há uma mácula no pagamento em si, ainda que tenha por pressuposto a regularidade ou não do lançamento tributário, mas com a devida vênia, entendo que não é o caso de aplicação da súmula, não. Mantenho o entendimento no mesmo sentido do julgador e da assessoria processual tributária, no sentido de negar provimento ao recurso e confirmar a decisão de primeira instância de indeferimento dos pedidos de restituição. Presidente, eu quero fazer só uma correção aí, talvez a gente fala assim muito ligeiro, né? Quando eu falei da questão da base de cálculo do IPI, foi uma decisão da Câmara Superior, um pedido de restituição, que a matéria era essa, né? A matéria não constava na base de cálculo do IPI, e o documento foi considerado inidôneo, né? O contribuinte fez o recolhimento e fez o pedido, né, de restituição, né? E a matéria chegou à Câmara Superior, e foi deferido o pedido, né, por maioria, não foi por unanimidade. Mas aqui a origem da súmula é essa mesmo, é a questão do crédito mesmo, da alíquota não constar, né, ou ausência, ou ausência ou destaque do ICMS em desacordo com a legislação. E o fundamento da discussão, todo dia eu estava presente, me recordo bem disso, os artigos que eu citei, o artigo 60, parágrafo 3º, e o parágrafo 4º. A questão, principalmente aqui do nosso caso concreto, o parágrafo 3º diz o seguinte, né, quando o ICMS está destacada maior, quem recebe aquele crédito vai se descreditar, no caso aí, pelo correto. Né? Então, aqui, justamente, a decisão foi assim, a legislação já traz, né, como você fazer essa questão. Então, não tem como você dizer que o documento é idôneo, porque o próprio legislador já disse, nessa circunstância, o que é que o contribuinte deve fazer. Então, não posso declarar todo aquele documento idôneo, cobrar imposto que já foi cobrado, né? Aqui, até a situação aqui é um pouco... o próprio autuante vai fazer a informação complementar, bem lida pela doutora Tereza, que foi a primeira relatora, né, que ela leu a informação, ele vai lá e ele é bem forte, no sentido de dizer porque é que o documento é idôneo justamente por causa do crédito. Ele disse que vai passar um crédito maior para o destinatário, né? E a questão da redução do DIFAL. O DIFAL vai ter um pagamento menor. E é justamente o fundamento da súmula, quem pode quiser pegar lá o histórico da decisão da súmula, lá, que tem lá toda aquele pedido que é feito para a presidente, lá do CONAT, ela autorizar a súmula a ser discutida lá no pleno, tem lá o fundamento, é justamente isso aqui, a questão desse artigo citado aqui, o artigo 60 do nosso decreto, que fala a questão de crédito, né? Então, a alíquota aqui estava maior, aí eu torno o documento fiscal idôneo. O contribuinte fez o pagamento, ele fala lá no pedido dele, por que ele fez o pagamento, queria liberar logo a mercadoria, fez o pagamento, e agora eu vou discutir a questão, né, através de um pedido de restituição. Esse documento não é idôneo. Ele não é lógico que o argumento dele foi todo no outro sentido, a questão das portarias.
Mas muito mais forte aqui do que isso, ele deu os fatos, nós vamos discutir aqui o direito, vamos aplicar o direito no caso concreto. É uma súmula, né, que nossa legislação diz que ela tem que ser observada por todos os julgadores, né, e pela administração tributária, né, não só pelo julgador, como pela administração tributária. Então é isso. E um fato aqui que chama a atenção, que é bom ressaltar, que o julgador, o autuante, quando ele fez esse auto, né, foi em 2015, a súmula foi publicada no Diário Oficial no dia 5 de 2 de 2019, né? Quer dizer, ele não tinha esse conhecimento ainda dessa súmula, porque ele não podia nem fazer, né, coisa como agente fazendário, né, com base na súmula. Na súmula deve ser observada por todos os, né, servidores da administração tributária e o julgador, tanto de primeira como de segunda instância. Presidente. Continue a discussão, doutor Alexandre. Presidente, é o seguinte, não julgamento, mas já fiz 3 pareceres colocando pela improcedência do auto de infração em casos similares, onde o contribuinte pagou a maior, aplicou uma alíquota maior e o fiscal do posto colocou como inidôneo o documento e eu fui pela improcedência, parecer foi pela improcedência, também por entendimento de que o fiscal do posto não poderia fazer essa ação fiscal, já prevendo que o contribuinte que ia receber a mercadoria iria receber e aceitar o crédito a maior. Essa questão deve ser resolvida pela auditoria fiscal, quando de uma ação fiscal sobre a empresa que recebeu o crédito, se utilizou a maior ou não, e não fazer previsão o posto fiscal, o fiscal do posto fiscal, já prevendo que o contribuinte iria se creditar maior. Então, presidente, eu entendo e utilizei também como o doutor Lúcio citou, né, a súmula para indeferir, para julgar improcedente o auto de infração. Então, entendo o doutor Lúcio bem precavido e bem atento, eu entendo que está correto o entendimento dele. Agora, eu só queria entender, doutor Lúcio, é o seguinte, nós vamos julgar pelo deferimento ou nós retornamos para a primeira instância para que seja aplicada a súmula pelo julgador de primeira instância da súmula do CONAT? Eu queria só entender se nós já fazemos direto aqui, aplicamos a súmula, ou se nós retornamos à primeira instância para que seja aplicada a súmula conforme o entendimento do CONAT. Presidente, só uma questão de ordem aqui, doutor Lúcio me permite. Como foi colocado, essa súmula ela foi aprovada em 2018, né? Salvo engano. 2018... Ela foi publicada dia 5 de 2 de 2019, era oficial. 2019, pois é. Publicado. Aí, nessa situação, a gente tem que lembrar ainda o disposto no artigo 146 do CTN, que diz que a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pelas autoridades administrativas no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo efeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Entendo até também que nessa situação seria mudança de critério jurídico adotado pela Fazenda, né? As autuações elas são anteriores e, portanto, não seria o caso de aplicar para aqueles que entendem que incide a súmula, a aplicação dela a essas situações, pois, como dispõe também o artigo 144, o lançamento ele se rege pela legislação e critério jurídico e interpretação vigente à época dos fatos. Então, Alexandre, quanto ao primeiro ponto, presidente, eu entendo que deve ser aplicado. Eu acho que a súmula aqui ela tem o poder de uniformizar, né, as decisões do CONAT. O processo está em julgamento, está em julgamento, então eu entendo sim que deve ser aplicado por essa Câmara, mesmo independente do julgador não ter analisado. E quanto à questão do critério jurídico, né, eu acho que aqui a súmula do Radice, ela tem esse poder de uniformizar. Ela está em vigor, nós estamos julgando o processo. Né? Tem uma súmula dizendo que essa matéria não considera documento idôneo. Nos restos apenas aplicar a súmula. Com todo respeito, eu não vejo que é um critério jurídico, eu não entendo dessa forma. Entendo que o processo está em julgamento ainda, né? E a gente tem esse poder sim, de aplicar a súmula. Apenas uma observação. Pode falar. Só bem rapidinho, Felipe.
É só, eu não estou conseguindo. A súmula que o conselheiro Lúcio está falando, fica aqui no site da Cefaz, eu estava procurando, era isso. Eu não peguei essa específica, súmula 10. Como é, doutor Diego? A súmula 10 do CONAT, eu sei que Deve estar ela... na página da Fazenda, lá quando tem lá súmulas. Aí tem as súmulas, aí só tem a última súmula que foi aprovada, é a número 10. Tá. Só um comentário, né, que eu ia fazer, eu acho que é complementando o que foi dito pelo doutor Lúcio, né, em contraponto ao que foi trazido pela Procuradoria, eu não acho que a súmula seja um entendimento novo que esteja sendo trazido para dentro da Cefaz, para o âmbito da Cefaz, mas sim uma fixação de um entendimento, né, ou até de uma uniformização, como foi dito pelo doutor Lúcio. Enfim, é bem provável até que, tendo em vista que foi fixado uma súmula nesse sentido, os entendimentos já vinham nesse sentido, né, já vinham convergindo para esse sentido. Então, não acredito que seja um entendimento novo trazido, embora a súmula tenha sido editada posterior às autuações. Doutora Tereza. É apenas uma dúvida, senhor presidente, talvez o doutor Lúcio possa até me esclarecer. Muito bem sobre o entendimento do IPI, mas eu tenho dúvida quanto à questão do pedido de restituição. Será que nós não estamos julgando o auto de infração? Porque aqui é um pedido de restituição, né? Aí eu fico assim em dúvida, porque o pedido de restituição é para ser analisado o pagamento, não é isso? O que o contribuinte está alegando aqui, né, que são essas portarias, e é como se a gente tivesse, assim, fazendo, assim, quase um arranjo para ver se encaixa, e o pedido de restituição é diferente de uma análise, de um auto de infração, né? Aqui nós estamos analisando o pedido do contribuinte, o contribuinte em nenhum momento ele pede, eu sei que na época nem havia essa súmula, é coisa mais recente, de fato, mas aqui nós estamos analisando um pagamento, né, assim, o pedido de restituição a gente analisa do mesmo jeito, do auto de infração, porque então eu estou desaprendendo, o que eu aprendi antes era que o pedido de restituição, você analisaria o pedido, né, o pagamento ali, foi ou não foi, se ele foi correto ou não. Foi assim que eu aprendi, eu acho que eu já estou desaprendendo, mas aí eu queria, só assim, eu fiquei assim um pouco desbaratinada. Pronto, é muito bom a doutora Tereza colocar essa questão, é o seguinte, existem dois processos, um chamado processo, que é o processo administrativo tributário, que é aquele que é originário pelo auto de infração, a gente julga, né, o auto de infração, né, tem a impugnação, né, aí você vai julgar com as peças que tem anexada pelo autuante. O procedimento especial de restituição, o que faz é inverter. Quem pede é o contribuinte de origem de um auto, porque se não fosse de auto de infração, isso não estaria nem no CONAT. Né? A responsável é outro departamento. Como todo pedido de restituição tem origem num auto de infração, o CONAT tem competência de julgar. Aí o que é que você vai olhar? Você disse não tem que analisar o pagamento, mas o pagamento foi de quê? De um auto de infração. Então, nem tem que ir para o auto de infração. Uma época, houve uma discussão muito grande, na época até me lembro do presidente, não vou citar o nome, mas houve uma discussão que se falava que o processo especial de restituição, você não poderia analisar questão de vício formal, era só o mérito, mas aí foi ultrapassado, aconteceu, analisa até o vício formal se existir. Né? O pedido, quando você vai lá para o Código Tributário, lá ele diz lá, primeiro erro, tem até um erro lá que diz que, né, na identificação do sujeito passivo, até isso aí você vai analisar, questão de nulidade, né, questão de mérito, então você tem que analisar o auto. A origem do pagamento foi o auto. O que é que nós estamos analisando aqui? Se esse auto realmente esse documento é inidôneo ou não. Eu só posso dizer que o pagamento foi maior do que o devido se eu analisar a origem. A origem de quê?
do pagamento que foi um auto de infração. Aí o que é que nós estamos dizendo aqui? Esse auto esse documento não é inidôneo. Por quê? Porque a súmula 10 está dizendo que, nesse caso de ausência de alíquota ou alíquota a menor ou a maior, não ocasiona a idoneidade do documento fiscal. Né? O ponto colocado aí pelo doutor Felipe foi preciso. Quando você vai fazer uma súmula, quem já teve, né, oportunidade de participar do julgamento de súmula, o que é que se faz? Você pega tem um número de súmula, 8 resoluções dos últimos 3 anos. São matéria que já vem sendo discutida há muito tempo no CONAT. Né? Um dos pressupostos é esse. E aprovado por 2/3. Então, você pega matérias, aquela mesma matéria, né, que está sendo discutida e está havendo, por maioria ou por unanimidade, mas está convergindo para aquela situação. Aí você faz um pedido, a presidente vê que os critérios estão, né, preenche os critérios e aprova e vai para discussão no Conselho Pleno com todos os conselheiros. Mas de matéria que já está sendo discutida há 3 anos, né, no CONAT. Acho que essa súmula aqui, a 18, acho que na época não era nem 3, acho que era 5 anos. Né, depois foi alterado para 3 anos. Mas são matérias que são discutidas. E várias matérias foram discutidas, porque eu falei do IPI, o caso do IPI, é o caso que eu estou citando aqui da resolução da Câmara Superior. Só dizendo que a Câmara Superior já se debruçou sobre o pedido de restituição de documentos fiscais idôneos, a matéria é outra, IPI não é essa matéria que nós estamos discutindo. A súmula aqui está falando de alíquota, né? Ela é bem clara, ela é bem precisa. Né? E vou ressaltar aqui, o artigo 97 da lei do CONAT diz o seguinte: as súmulas editadas pelo Conselho de Recursos Tributados serão de observância obrigatória pelos julgadores de quaisquer das instâncias e demais autoridades fazendárias. Como é que existe uma súmula sobre uma matéria, vem um pedido de restituição, eu estou analisando, sei que tem uma súmula dizendo que aquela matéria não gera documento idôneo, como bem disse o doutor Alexandre, que emitiu o parecer, eu também já emiti nessa circunstância, de várias matérias, ou IPI da base de cabo, ou falta do frete, ou alíquota maior ou menor. O documento não é idôneo, você pode cobrar, o fisco tem instrumento para fazer esse controle. Nesse caso aqui, no crédito indevido, né? No caso de saída daqui, da falta de recolhimento, né? Se for saindo. Então, tem vários controles que a própria legislação já dá para fazer esse controle sem precisar dizer que o documento é fiscal e idôneo. Era isso, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao doutor Diego, só para esclarecer a doutora Tereza, o pedido de restituição, é o procedimento especial de restituição, que é tratado hoje, ele começa a ser tratado na lei do CONAT, lá no artigo 2º, quando diz que compete ao CONAT decidir as questões relativas à exigência dos tributos estaduais e à aplicação de penalidade pecuniária decorrente de autos de infração à legislação tributária e a procedimento especial de restituição nas mesmas condições nos litígios fiscais entre sujeito passivo de obrigação tributária e o Estado do Ceará. Na mesma lei, lá no artigo 113, fala das hipóteses de restituição e seus procedimentos. Os tributos, as penalidades pecuniárias, artigo 113, e seus acréscimos legais, bem como as atualizações monetárias oriundas de auto de infração, por isso o procedimento de restituição tem que ser oriundo de auto de infração, tido como indevidamente recolhido ao erário, poderão ser restituídos no todo ou em parte a requerimento do interessado nas seguintes hipóteses. 1. Pagamento de imposto manifestadamente indevido em face à legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Então, não tem como se julgar um procedimento especial de restituição sem adentrar o mérito da questão. Com a palavra, doutor Diego. Pronto, não, o que eu mais ou menos quis dizer, o senhor acabou mais ou menos falando aí, dessa questão o porquê do pedido aí de restituição, da gente se analisar, que eu acho que um pouco o mérito se confunde. Toda vez que a gente vai analisar o pedido de restituição, eu acho que a gente tem que analisar o que é que está motivando o pagamento indevido. O que é que está motivando o pagamento indevido é porque ele pagou, por exemplo, pagou e depois caiu na decadência. Era um crédito que estava decaído. Autoriza. Aí eu tenho que analisar realmente. Eu entendo. Defere a restituição, se for o caso. Defere a restituição exatamente por entender que era indevido, porque pagou algo que já estava extinto pela decadência, por exemplo. Nesse caso aqui, quando ele fala, se a gente for entender
da análise e tal, da aplicação da súmula, que não era caso de idoneidade, né, que a nota fiscal foi inidônea, na verdade, eu acho que por isso que se confunde, porque eu tenho que analisar para eu dizer se o pedido de restituição é ou não é devido. Aí eu tenho que dizer, não, o auto de infração, de fato, ele foi lavrado de uma maneira correta ou errada. Porque se eu disser que o auto de infração foi lavrado corretamente, né, não, realmente a nota fiscal era inidônea, então a auto de infração é procedente, o pagamento é procedente. Aparentemente, me levaria a crer, eu estou tentando construir uma coisa mais lógica aqui para não ficar muito prolixo. Mas, assim, aparentemente, levaria a crer que, pronto, já há o deferimento. Mas eu acho que não é bem assim, porque eu acho que a gente tem que analisar o seguinte: o auto de infração foi procedente, aí certo? Por qual motivo? Foi procedente porque era devido realmente, o destaque foi feito de modo indevido. Se o que está motivando estiver relacionado com o pedido da restituição, de fato o destaque não era para ser 7, era para ser 4, aí eu acho que mais ou menos ok, em termos de a razão de decidir a ratio dissidente daquela súmula tal 10 do CONAR poderia ou não se aplicar. Mas se isso não for, eu acho que não tem como a gente fazer essa aplicabilidade, essa aplicação. Porque exatamente entra numa questão de dizer, o auto de infração foi procedente, mas não está analisando a questão da inidoneidade. Foi procedente por outro motivo. Aí, outra coisa. Aí a gente não pode fazer essa vinculação. Era basicamente para isso. Eu acho que é difícil, às vezes, analisar pedido de restituição. Toda vida a gente acha, às vezes, não, vai ser mais simples. Só restituição, nega, indefere. Mas é porque, para eu disser se ele é devido ou indevido, lá no 65 do CTN, pegando até sem ser a lei do Estado, mas sim o Código Tributário Nacional, que copia, basicamente, vai dizer, não, eu tenho que analisar qual é o motivo que está sendo o indevido pagamento. Aí eu tenho que justificar, eu vou lá no mérito da autuação. Eu acho que é por isso que a gente fica nisso e tem que realmente, né, a doutora Tereza, conselheira Tereza, falou, eu acho que tem pertinência, mas também pegando aqui um pouco do luz da Procuradoria, no sentido da gente ter o cuidado de só fazer a separação. Não é que eu vou estar reanalisando todo o auto de infração, mas é que para eu analisar se o pedido é ou não é devido de restituição, meio que eu tenho que analisar o que motivou esse pedido, que de fato é a autuação. Eu acho que é mais ou menos essa construção lógica que eu queria manifestar. Doutor Felipe, em seguida, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Eu acredito, sim, que o questionamento feito pela doutora Tereza, ele é muito pertinente, né, mas já foi parcialmente respondido aqui, quase que integralmente, na verdade, respondido pelo doutor Elton. O que eu tenho para fazer é apenas umas considerações ao que já foi trazido pelo presidente. Que é o seguinte, a gente tem que verificar, né, qual a situação que aconteceu, né, para o presente auto de infração. Se o contribuinte ele tivesse, no caso, né, já impugnado e recorrido, enfim, usado todas as instâncias de recurso e ao final tivesse sido julgado procedente a autuação, e aí depois o contribuinte vem fazer o pedido de restituição, é bem provável que nesse caso não coubesse, né? Mas aqui, pelo que parece, né, o que tudo indica, o contribuinte simplesmente recebeu o auto de infração e pagou, né? E depois que ele veio discutir, que ele veio fazer o pedido de restituição, né? E quando ele faz o pedido de restituição, é óbvio que a gente tem que analisar o mérito. Ele está pedindo restituição porque ele está dizendo que o pagamento foi indevido. E se o pagamento foi indevido, a gente tem que verificar quais são as razões, né, desse pagamento ter sido indevido, né? Então, é nesse sentido, e eu acredito que né, a gente não tem como se furtar da apreciação do mérito aqui. É só isso, presidente. Doutor Ricardo. Bom, presidente, eu
Eu procuro, presidente, ser razoável nos meus posicionamentos. E na data de ontem, eu defendi que deveria haver a restituição ontem. Por que eu defendi no processo de ontem? Porque a matéria já havia sido, no meu entendimento, julgada de maneira favorável ao contribuinte. Então, vamos lá. Qual é o meu entendimento? O contribuinte, ele possuía um processo no contencioso. Esse procedimento no contencioso, ele não foi vencedor, mas ele recorreu ao judiciário. O judiciário entendeu pela nulidade do auto de infração, na minha visão, tudo isso de maneira anterior ao pedido de restituição. No judiciário, foi anulado esse auto de infração. Pelo fato de ser anulado o auto de infração, na minha visão, ele deixa de existir no mundo jurídico e ele deixa de haver cobrança em relação a ele. No entanto, o contribuinte havia pago. Então, vamos lá. Eu tenho um auto de infração que está vigente, que foi para a CDA. O contribuinte recorre ao Poder Judiciário, que o Poder Judiciário chega e diz, olha, a partir de hoje, esse auto de infração ele não existe mais. Morreu, ele está nulo. Então, logicamente, que todas as cobranças inerentes àquele auto de infração, elas também deixaram de existir pelo reflexo vamos dizer assim, do ceifamento do poder do Estado de cobrar e de existir aquele auto de infração. Seja isso aderindo ao refis, seja isso não aderindo ao refis, seja de que jeito for, mas a essência do auto, que é o auto de infração, ele não existe mais no mundo jurídico. Nem no mundo jurídico, nem no mundo administrativo, nem em mundo nenhum. Por quê? Porque o judiciário ceifou a vida daquele auto de infração. Então, ontem eu entendi e continuo mantendo o entendimento de que o contribuinte deve ter, sim, deferido o seu pedido de restituição naquela matéria de ontem. Tá certo, presidente? Já na matéria de hoje, presidente, eu tenho um pouco de dificuldade para entender pelo deferimento do contribuinte. Eu explico por quê. Eu entendo, presidente, que o pedido de restituição, ele existe no âmbito administrativo, ele existe no âmbito do CONAT, ele está previsto na lei do CONAT. Mas eu entendo, presidente, que essa restituição ela deve ocorrer quando, de fato, o contribuinte ele passa do julgamento administrativo e ele é vencedor daquele julgamento administrativo. Então, o que é que eu penso? O contribuinte ele recebe o auto de infração, ele entra com a impugnação, aí ele ganha no primeiro grau, ganha no segundo grau, sobe em reexame necessário, ele ganha de novo, transita em julgado no âmbito administrativo e ele é vencedor. Só que ele havia pago o valor do auto com depósito administrativo, ou ele teria pago com desconto e foi discutir essa matéria no âmbito do contencioso, e ele foi vencedor, entendo eu que ele tem o direito de pedir a restituição desse valor que foi pago, a matéria foi julgada. No caso dos autos, presidente, de hoje, eu vejo que a matéria, pelo menos o que eu recebi, é que foi julgado procedente o auto de infração e o contribuinte está aqui a pedir a restituição desse pagamento. Eu entendi dessa forma, doutor. Se o senhor puder me explicar melhor. Não. Eu me Doutor expliquei. Ricardo, são dois, nós estamos no CONAT, existem dois procedimentos. O processo administrativo tributário é aquele que é originário pelo auto de infração e segue todo o seu trampo, impugnação, julgamento de primeiro grau. Aqui, ele lavrou o auto, ele pagou 2 dias, ele pagou o auto, não discutiu no contencioso, está pedindo agora a restituição, né? É um procedimento à parte. O CONAT é a primeira vez que o CONAT está dando essa matéria desse auto de infração. Ah, entendi. Ele não foi analisado anteriormente. Doutor Lúcio, aqui no seu processo... Que foi julgado, o processo de restituição foi julgado na primeira instância, está sendo julgado agora pela segunda. Pronto, eu inclusive achei um pouco estranho, porque no meu processo, nos meus autos, tem um julgamento de primeiro grau pela procedência do auto de infração.
Então, eu achei estranho e achei que havia sido julgada essa matéria. Foi por esse motivo que eu E entrei. foi, doutor Ricardo, é um recurso ordinário que é decorrente da decisão singular que negou o direito de restituição do contribuinte. É o mesmo trâmite. Mas, presidente, o outro documento que tem é o indeferimento, é o julgamento de indeferimento da restituição. Só que tem um documento no meu processo de julgamento do primeiro grau pela procedência do auto de infração. Não sei se eu estou falando da mesma coisa. Agora, se tem, doutor Ricardo, aí tem que... Esse processo já foi julgado, ele já transitou dentro do CONAT. Eu não estou sabendo, ele está dizendo aí no processo dele aí. No meu não existe isso, nos dois que eu estou aqui não tem. Também não tem isso, não. Eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho aqui, porque pode ser. Mostra aí, doutor Ricardo. Diz o número da autuação. Espera aí que eu vou botar no grupo, aí tu vê logo tudo. Um minuto. Pronto. Não, estou olhando aqui, realmente foi indeferimento mesmo, presidente. Me equivoquei, viu? Que é o julgamento, doutor Ricardo, feito em primeira instância do pedido de restituição. Então, aqui, presidente, eu vou tirar o que eu falei, mas vou retirar minhas palavras e entendo que não tem como não fugir do mérito mesmo, não, viu? Doutor Felipe. Eu analisei 2 processos hoje e eu acho que eu me confundi com outro processo. Foram 2 que eu analisei hoje. Tranquilo, presidente. Agora doutor Felipe. Então, vou me manter, presidente, com o mesmo entendimento de ontem. Aplicando a súmula 10 imposta aqui pelo doutor Lúcio, presidente. Doutor Felipe está inscrito para falar, né? Presidente, era porque eu ia justamente rebater essa questão que o doutor Ricardo estava falando, que eu não estava entendendo, porque eu realmente não vi julgamento anterior de autuação processo nenhum, mas agora ficou esclarecido. Então já podemos votar? Vou tomar o voto da doutora Tereza e, em seguida, todos irão votar, né, em relação a todos os 11 processos, ok? A decisão vai ser a mesma. Votando, doutora Tereza. Sim, senhor presidente. Eu vou pela conhecimento, né, do recurso ordinário, para dar provimento, né, para modificar a decisão de primeira instância pelo deferimento. Votando agora, doutor Alexandre. No mesmo sentido, senhor presidente, pela aplicação da súmula 10 para o deferimento do pedido de restituição. Votando agora, doutor Felipe. Meu voto é no mesmo sentido, presidente. Em seguida, doutor Diego. No mesmo sentido. Votando agora, doutor Ricardo. No mesmo sentido, presidente, pelo deferimento da restituição. Doutor Lúcio. Acompanha os colegas, presidente, pelo deferimento. Antes de anunciar a decisão, o doutor André ainda mantém a manifestação pela... Mantenha, presidente. Então, a terceira Câmara de Julgamento, para os 11 processos hoje listados na ordem do dia, resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário, dar-lhe provimento para modificar a decisão proferida na instância singular de indeferimento para deferimento do pedido do procedimento especial de restituição impetrado pelo contribuinte, ok? Contrário à manifestação e exceção do excelentíssimo senhor procurador,
né, que se manifestou pelo indeferimento do pedido, mantendo a decisão recorrida de primeira instância. Com isso, nós encerramos a nossa pauta do mês, a nossa pauta do dia. Mês que vem, nós teremos 3 processos do Simples Nacional. É uma matéria nova. A presidente vai disponibilizar uma gravação que houve na terceira Câmara, de uma palestra do Nonato, que é um colega nosso que milita nessa área do Simples há muitos anos, né? Aqui na Cefaz é a maior autoridade que tem nessa área. E o julgamento que foi feito na terceira Câmara. Então, eu vou disponibilizar no grupo, quem tiver interesse em dar uma olhada, né, até para se antecipar aos fatos, eu acho interessante. Eu também vou dar uma percorrida lá. Agradecer a todos vocês, desejar aí tudo de bom, ótima tarde, um ótimo final de dia para todos. Um abraço. Até logo, bom fim de semana. Um abraço.